Olá, tudo bem? A minha convidada hoje é Márcia Cavallari, CEO do IPEC, Inteligência, Pesquisa e Consultoria. Márcia, seja muito bem-vinda. Um prazer sempre falar com você, Giba. Márcia, você é uma profissional de pesquisa que é uma referência no mercado, está na mídia o tempo inteiro, mas hoje eu queria começar a conversar com você a respeito do IPEC, esse seu novo desafio profissional de uma empresa que já nasce com uma referência no mercado. Como nasceu o IPEC? Por que você criou o IPEC? Bom, como foi divulgado, né, o Ibope, ele foi vendido, a operação de mídia foi vendida lá em outubro de 2014 e a marca foi vendida junto, né, e findou ali o período de uso da marca, e com isso as operações de pesquisa de opinião pública, de política e de mercado foram descontinuadas, né? Então teve o descontinuamento dessa operação, e daí eu decidi seguir com os clientes, seguir com as equipes numa nova empresa, e daí a gente fundou o IPEC, que é Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Perfeito. E de que maneira vocês vão atuar? Vai ter alguma mudança da forma como vocês trabalhavam pelo Ibope? Olha, sempre tem, né? Nosso objetivo é sempre ter inovação contínua, tanto em termos de metodologia, como em termos de técnica e know-how e expertise dos profissionais que continuaram comigo, né? A maioria dos profissionais continuaram na nova empresa, então com isso a gente conseguiu manter a capacidade operacional, todo o know-how, toda a tecnologia, o conhecimento das metodologias, tal, a gente manteve juntamente com a equipe, que são os profissionais experientes aí no mercado em relação a essas questões. E vocês já estão trabalhando 100%? Já, a gente conseguiu o nosso CNPJ no dia 5 de fevereiro, então aí faz um mês já que a gente está em operação, e está funcionando já tudo remotamente, né? Cada um da sua casa, mas funcionando totalmente operacional. Agora eu te pergunto, quer dizer, a pandemia mudou a vida de todo mundo. No que mudou, principalmente na área de opinião pública, nas pesquisas de opinião pública? Bom, então, a pandemia, a gente ficou muito tempo sem poder fazer pesquisa face a face, depois voltou a fazer pesquisa face a face, a gente acabou fazendo uma agora no mês de fevereiro, e agora a gente suspendeu novamente a operação de pesquisa face a face, e aí tem outros métodos, né? Tem métodos online, tem métodos por telefone, tem vários outros métodos que daí você tem que ver o que é mais adequado para o que você está medindo, para o que você está querendo investigar, né? Não é. E também, claro, todos os métodos são válidos, mas você tem que ler os resultados de cada um dos métodos com as vantagens e as limitações que cada um deles tem, porque todos eles têm ali as suas limitações, seja em termos de cobertura do público que você quer entrevistar, né? Então, por exemplo, hoje você vai fazer uma pesquisa online, você tem uma parcela significativa ainda da população que não tem acesso online para responder às pesquisas, né? E por N razões, seja porque não tem na casa, seja porque tem no celular, mas aí não tem todo o potencial disponível, né? Então acaba o crédito, fica sem acesso. Então, assim, você tem que levar em conta qual é essa cobertura e que público que você está deixando de fora da sua investigação. Mesmo que seja uma parcela pequena, como, por exemplo, numa pesquisa telefônica, onde você acessa as pessoas por telefone celular ou telefone fixo, também tem que levar em conta isso, porque mesmo sendo uma parcela pequena, o perfil dessas pessoas é muito diferente. Então, quando você usa
cada um desses métodos, você tem que ter consciência e fazer a leitura dos resultados, entendendo que uma parcela da população não está sendo ali representada. Eu acredito, pelo que você está me contando, que pelo trabalho que vocês têm, mesmo com essas pesquisas online, provavelmente o custo de uma pesquisa face-to-face com uma pesquisa online são praticamente equivalentes, porque são são métodos bastante trabalhosos, né? Sim, então, por exemplo, para você fazer uma pesquisa online, tudo bem, você não tem o custo de execução do entrevistador viajando, né? Mas você tem um outro custo que é substituto, né, da mão de obra do entrevistador, que é você manter o seu painel atualizado, manter o seu painel com pessoas que sejam representativas da população como um todo. Então, você tem um custo de recrutamento dessas pessoas, você tem um custo de retenção dessas pessoas, você tem custo de incentivos para essas pessoas responderem e participarem das pesquisas, né? Então, assim, não é que porque a pesquisa é online, a pesquisa ficou bem mais barata, né? Porque você tem outros custos, que não são a mão de obra do entrevistador, mas são outros custos de manutenção para você ter manter um painel de boa qualidade. No ano que vem, a gente vai ter uma nova eleição. Você acha que esse método é o que vai prevalecer em relação às pesquisas, ou acha que é um pouco cedo para a gente avaliar? Olha, ainda aqui no Brasil, o método que representa o conjunto de toda a população ou de todos os eleitores ainda é o método face a face, né? Porque aí você consegue fazer com que toda a população esteja ali representada na sua amostra sem nenhuma exclusão a priori. E aí mas você tem que ver, por exemplo, numa situação eleitoral, muitas vezes a gente tem uma clivagem social forte, né? Então tem um determinado candidato que é mais forte nas classes menos favorecidas, outro candidato que é mais forte nas classes mais favorecidas. Então, se você fica num método só online, né? Você pode estar deixando e subestimando, por exemplo, um candidato que tenha um perfil de eleitores menos favorecidos em termos de escolaridade, em termos de renda, né? Então, eu acho que o avanço maior, é claro que vai depender da pandemia, porque se não tiver jeito, vai ter que ser feito por telefone ou por online. O que você vai ter que ver é que você tem que usar métodos híbridos, né? Eu acho que a questão de você usar métodos híbridos acaba ficando mais forte para serem utilizadas aí nos próximos desafios. E também a gente precisa levar em conta também bastante a questão da democratização da internet, né? Sim, então, a democratização da internet, a gente está caminhando para isso, né? Cada vez mais a gente tem pessoas acessando a internet, mas tem esses problemas que eu relatei, né? Por exemplo, você está fazendo uma pesquisa, uma pessoa de classe C que tem um telefone pré-pago, estou mandando a pesquisa no final do mês, acabou a banda dela de usar para ela responder a pesquisa. Né? Então, tem que esperar virar um mês para renovar, para botar mais crédito. Então, assim, tem coisas operacionais aí do dia a dia que você tem que levar em conta, né? E os clientes, quando demandam uma pesquisa do IPEC, já compreendem esse processo de uma maneira bastante clara, ou vocês precisam ser ainda bastante didáticos para passar essa mensagem? Na verdade, quando eles vêm com uma demanda, né, uma hipótese que tem que ser testada, uma resposta que tem que ser dada, a gente avalia qual é a melhor metodologia para aquele caso, a gente propõe qual é a metodologia, fala, olha, a melhor metodologia seria essa daqui, mas se você está com muita pressa, a gente não consegue, por exemplo, fazer agora, neste momento onde a maioria das cidades estão com restrições de circulação, fazendo face a face. Então, você tem que ver se a pessoa pode esperar, se o cliente pode esperar. Se o cliente tem pressa, fala, não, tudo bem, eu vou ter consciência de que se eu fizer online, eu não estou ouvindo esse público, mas já vai me ajudar de alguma forma. Então, assim, a gente sempre conversa e explica, né?
Porque às vezes, muitas vezes, os clientes chegam falando, não, vai fazer tudo online e tal. Aí a gente vê o problema e fala, bom, se for fazer online dá para fazer, se for fazer por telefone dá para fazer, mas para o seu problema é importante deixar claro que este segmento da população não vai estar sendo coberto por essa pesquisa, nessa metodologia. Né? E aí, muitas vezes, a pesquisa é adiada ou outras vezes ela é realizada tendo consciência dessas limitações. Márcia, a gente hoje, você tem cadeira cativa na mídia aí, tá falando das pesquisas políticas. Você já está dando risada porque já sabe do que eu vou perguntar. O que você acha que vai mudar na cabeça do eleitor com essa mudança do cenário político, com a volta do Lula numa possível disputa com Bolsonaro para 2022? Bom, nós mesmos, né, divulgamos essa semana, no domingo, né, no Estadão, uma pesquisa que mediu o potencial de voto de possíveis candidatos, né? A gente acabou optando por fazer o potencial de voto, porque você fazer uma intenção de voto agora ainda está muito distante, né? É válida de toda forma, mas a gente queria medir mais o capital político de cada um dos candidatos, né? Então, o capital político é aquele patamar do qual ele começaria uma campanha eleitoral, né? Então, começando hoje uma campanha eleitoral, eu sei qual é o patamar que eu tenho de pessoas que podem votar em mim, o patamar de pessoas que me rejeitam, e aqueles que ainda não me conhecem o suficiente para dizer se votariam ou não votariam. Então, a gente optou por fazer esse método, é uma pergunta mais complexa para a divulgação, porque o entrevistado responde individualmente para cada candidato e não de uma forma comparativa. Então, ele não sabe, a priori, sobre quem eu vou perguntar, porque eu faço um a um, diferentemente da pergunta de intenção de voto, onde eu coloco um disco e coloco todos os candidatos ali e ele faz a comparação entre aqueles candidatos e faz a sua escolha. Nesse daí, não, a gente randomiza os candidatos, a ordem dos candidatos que será lida para cada entrevistado e ele vai respondendo individualmente, né? Então, e ele não sabe quais são os candidatos possíveis que eu vou perguntar. Como no caso da nossa pesquisa, os candidatos testados que têm maior índice de conhecimento foram o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, né? Só 6% das pessoas disseram que não conheciam o suficiente para opinar sobre eles, né? Então significa o quê? Que se o candidato é bastante conhecido da população, a rejeição que cada um deles tem é uma rejeição muito consolidada, porque as pessoas conhecem e conseguem opinar ali sobre eles, né? Então, por exemplo, ambos os candidatos, tanto o ex-presidente como o atual presidente, terão muito trabalho pela frente, porque ambos têm uma rejeição bastante alta. Ambos são os dois que têm mais potencial de voto, são os dois mais conhecidos, mas são também bastante rejeitados, apesar de que todos os candidatos testados tinham uma rejeição alta, eles têm uma rejeição mais consolidada. Por quê? Porque poucas pessoas dizem que não conhecem eles o suficiente para opinar. Nos demais candidatos testados, tem muitos ainda com um índice alto de pessoas que dizem que não conhecem suficiente o candidato para votar. E aí, nesse patamar, estão todos os outros candidatos, mesmo os que já concorreram em eleições anteriores, né? Então, tem o Ciro Gomes, a Marina, o próprio Luciano Huck, o próprio juiz Sérgio Moro, e os mais desconhecidos são o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, o João Dória também tem um índice de desconhecimento a nível nacional bastante elevado. Então, esses candidatos que têm um índice mais alto de pessoas que dizem que não conhecem o suficiente, eles têm mais uma página em branco para ser construída. Né? Então, tem muita gente que não conhece, então eles vão ter que fazer um trabalho para se tornar mais conhecidos, e com isso, conforme eles vão se tornando mais conhecidos, tanto o potencial de voto pode aumentar, como a rejeição pode aumentar, dependendo de como cada um vai conduzir ali o seu nível de conhecimento. Agora, parece que a eleição, a campanha
Começou já, né? É, né? É porque são assim, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles têm perfis muito antagônicos, né? Se a gente analisa na população brasileira, nos segmentos demográficos, os segmentos são muito distintos entre um e outro, né? Então a gente começa com uma bola bem dividida nesse sentido, né? Porque os perfis dos eleitores de cada um são distintos, né? Enquanto, por exemplo, o Lula é mais forte entre as mulheres, o Bolsonaro é mais forte entre os homens. Enquanto o Lula é mais forte entre pessoas menos escolarizadas, o Bolsonaro é mais forte em pessoas com ensino médio, né? Mais ensino médio do que a média do Brasil. Regiões, você testa o Lula, ele tem um potencial de voto muito maior no Nordeste. Você testa o Bolsonaro, tem um potencial de voto maior no Sul. Né? Então, assim, como eles têm perfis muito distintos, a bola começa bem dividida. Agora, eu acho que falta muita coisa para a gente poder ficar falando ainda em eleição e como é que vai ser, se vai ser. Primeiro, porque a gente não sabe como é que vai ser o final aí do julgamento do Lula, porque uma parte foi tirada, mas ainda tem coisas para acontecerem, né? Segundo, tem toda a questão aí da vacinação, da, do auxílio emergencial, se vai ter, se não vai ter, a economia vai, quando vacinar, vai começar a retomar, não vai. Então, tem muitas variáveis em jogo para a gente falar qualquer coisa ainda sobre a eleição presidencial. Na verdade, essa pesquisa que a gente divulgou, o objetivo é esse, é saber o patamar, o potencial político de cada um, qual é o potencial hoje, com o nível de conhecimento que cada um tem. Isso é uma variável que muda ao longo da campanha. Então, os candidatos começam com um alto índice de pessoas dizendo que não conhecem o suficiente, esse índice vai diminuindo, e durante a campanha pode ir aumentando o potencial de voto dele. Candidato que tem rejeição alta, mesmo sendo bastante conhecido, consegue reverter, né, a imagem, consegue reverter essa rejeição, então não é uma variável que não muda mais de agora até a eleição. Né? Então é um índice que a gente tem que monitorar até o início da eleição. Mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer previsão em relação à eleição de 2022, né? Márcia, eu te agradeço muito mais uma vez recebê-la aqui para conversarmos bastante e desejo muito sucesso para você com o IPEC, que eu tenho certeza vai brilhar muito por muitos anos. Forte abraço. Muito obrigada, Giba. Um abraço para vocês também. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.